Olá, hoje vamos dar prosseguimento ao módulo 2 do curso. Mas gostaria de, antes de adentrarmos ao módulo 2, encerrarmos o tema tratado no final do módulo 1, que era sobre a perícia no Código Civil e Processual Civil, para assim podermos dar prosseguimento com o módulo 2. Bom, aí no slide estamos vendo o artigo 146 do Código Processual Civil. O artigo 146 diz o seguinte: o perito deve cumprir seu ofício dentro do prazo legal, todavia poderá escusar-se do encargo. E tem uma observação sobre 5 dias. O que esse artigo está querendo dizer é o seguinte: quanto ao fato do perito ter que cumprir o seu ofício dentro do prazo legal, é porque o juiz estabelece um prazo para que seja apresentado o laudo pericial. Se esse prazo não for cumprido, ou, melhor dizendo, se o perito perceber que não conseguirá cumprir com esse prazo dentro de um tempo hábil, então ele poderá fazer uma petição solicitando uma prorrogação do prazo, para que o juiz possa conceder essa prorrogação. O juiz concedendo a prorrogação, ele poderá dar continuidade ao seu trabalho e apresentar no novo prazo apresentado. O que não pode acontecer de forma alguma é o profissional de perícia se deixar permitir ultrapassar o prazo, que aí configuraria, além de uma falta com o juiz, que confiou na qualidade do seu trabalho, seria uma irresponsabilidade do profissional. Bom, outra coisa importante é o seguinte: quando o perito contábil é convocado pelo juiz para realizar o trabalho, não significa que ele terá que realizar aquele trabalho de qualquer forma. Ele poderá apresentar uma resposta que pode ser positiva ou negativa. No entanto, se a resposta for negativa, é necessário que ele apresente uma escusa. Escusa é um termo que se utiliza para nós comprovarmos o porquê daquela negativa. Precisa ser uma negativa, mas uma negativa que apresente uma desculpa apropriada para a situação. Por exemplo, problemas relacionados à saúde, falta de conhecimento técnico na área específica da perícia, falta de infraestrutura, algum tipo de situação dessa magnitude pode ser apresentada como escusa. E aí isso é levada ao juiz, através, obviamente, de documento. Tem que ser documentado, tem que ser por escrito. E o prazo para essa escusa, o prazo para a apresentação dessa resposta é de 5 dias. Bom, e assim nós finalizamos a parte relacionada à perícia, no que se refere ao Código Civil e Código Processual Civil. Existem outros artigos que tratam a respeito de perícia no Código Processual Civil, mas esses que foram abordados são os mais frequentes em concursos e em exames. Por isso que nós demos essa abordagem principal. Vamos agora dar prosseguimento com o módulo 2, onde veremos os tipos de perícia. Vamos ao slide. Nos tipos de perícia, existem as perícias judiciais e extrajudiciais. A perícia judicial é aquela que é exercida sob a tutela da justiça. A extrajudicial é exercida no âmbito arbitral, estatal ou voluntária. Agora, pode acontecer uma resposta que diz o seguinte: a perícia extrajudicial é aquela que não está sob a tutela da justiça. Então, a judicial está sob a tutela da justiça e a extrajudicial não, porque ela é exercida no âmbito fora, extra a justiça, que seria o âmbito arbitral, estatal ou voluntário. A perícia arbitral é aquela que é exercida sob o controle da lei de arbitragem. Então, a lei de arbitragem é que trata a respeito
da perícia arbitral. Existe uma legislação específica para a perícia arbitral, que é um tipo de perícia extrajudicial. No slide seguinte, vemos aí detalhes a respeito das perícias extrajudiciais. São 3 tipos: a arbitral, que nós já falamos a respeito, e a estatal e voluntária. Então, se a arbitral nós já tratamos a respeito do que significa, a perícia estatal, ela tem um conceito diferente. A perícia estatal, como o nome já está dizendo, é aquela que está sob controle do órgão do Estado. Então, quando o órgão do Estado estabelece uma perícia sobre um determinado assunto estatal, nós chamamos de perícia estatal. Um exemplo disso seriam as CPIs. O outro tipo de perícia extrajudicial é a voluntária. A voluntária é aquela que é contratada à parte. Então, as partes podem contratar separadamente, voluntariamente, em comum acordo, o trabalho de um perito. Que aí, nesse caso, não seria um perito judicial, seria um perito assistente. Bom, agora vamos tratar a respeito do assunto execução. A execução é o momento em que a perícia vai passar a ser realizada. E para a execução é necessário alguns trâmites para que todo esse processo do trabalho seja realizado com qualidade. Então vamos ver quais são as partes da execução. Vamos ver aí no slide. A primeira, intimação. O que é que vem a ser a intimação? A intimação é o convite que é realizado pelo juiz para que o perito realize a perícia. Então essa intimação chega até a residência do perito, que obviamente se cadastrou num fórum, na vara específica, onde tem uma especificidade, pode ser a vara civil, pode ser a vara criminal. E depois que esse cadastro é realizado, o juiz vai verificar os currículos dos peritos e vai selecionar um deles. E através do convite que é realizado com a intimação, o perito recebe na sua residência essa intimação. Além da intimação, vem a carga dos autos. A carga dos autos ela acontece no momento em que o perito que foi intimado solicita à secretaria da vara os autos, a carga dos autos, que é simplesmente a obtenção do processo para que o processo seja analisado, estudado. Em seguida vem o exame. O exame é o estudo em si dos autos, das folhas do processo. Vão ser analisados todas as folhas do processo, onde estarão os documentos, podem conter fotos, podem conter gravações, todas as informações necessárias a respeito do processo. Logo depois do exame, vem aí a possibilidade da resposta do perito. O perito vai responder se aceita ou se não aceita realizar o trabalho. No caso de aceitação, ele vai enviar ao juiz uma petição informando a respeito da aceitação do caso. E em caso de não aceitação, ele enviará uma escusa. Nessa escusa apresentará o porquê da não aceitação. Então tem que estar bem motivada e também tem que ser apresentada documentalmente. Em seguida, vem o foco no objeto e no lapso temporal. O que é foco no objeto? Foco no objeto é o tema específico daquela perícia. Para quê? Para que seja estabelecido um estudo direto e conciso naquele tema específico, para que não se perca na história do caso e migrando para áreas que não possam levar a uma objetividade do trabalho. Isso é que se chama foco no objeto. E também existe o lapso temporal. Lapso temporal é qual o período de cálculo que será realizado relacionado àquele caso da perícia que está sendo tratado. Então, lapso temporal é o período de tempo em que o caso será analisado pelo perito. A tomada de procedimentos técnicos científicos são aqueles procedimentos que nós já estudamos antes, que começa pelo exame e finaliza pela certificação.
todos aqueles procedimentos são realizados nesse período de execução. Claro que não é obrigatório que todos eles sejam feitos, mas boa parte deles podem ajudar numa elucidação de um caso. E, por último, vem os papéis de trabalho. Os papéis de trabalho são todos os rascunhos, todos os documentos que foram utilizados, todas as informações que foram buscadas. Eles devem ser guardados, porque podem ser apresentados no caso de uma solicitação de explicações numa audiência, para demonstrar como se chegou àquela determinada interpretação para a finalização do trabalho do perito. Então, esses são os tipos de execução. Dando prosseguimento ao nosso estudo, nós veremos aí, relembrando, quais são os procedimentos técnicos científicos que são utilizados nesse período de execução. O primeiro exame, que nós já sabemos que é a verificação dos documentos, o estudo dos documentos que são apresentados nos autos do processo. Logo depois vem a vistoria que também é conhecida por diligência. Nessa vistoria, o perito vai fazer uma visita em loco. Ele vai se deslocar até a empresa ou até a localidade onde ele precisa arrecadar os documentos. Agora, existe um detalhe muito importante nesse ponto da diligência. O detalhe é que, antes dessa diligência ser realizada, é necessário que o perito envie uma carta onde ele vai apresentar quais os documentos que ele vai necessitar para que os profissionais da empresa que será visitada possam relacionar todos aqueles documentos previamente. Essa é uma forma de se poupar o tempo para o perito e é uma forma também de facilitar o contato que vai haver com terceiros, para que eles não sejam pegos de surpresa sem a documentação necessária. Então, essa carta de solicitação da diligência, ela precisa ter pontos específicos, que é a informação sobre o diligenciado, o endereço do local que vai ser solicitado os documentos, qual o horário que essa visitação vai ser realizada, e é necessário que ela seja enviada via AR, para que você tenha uma comprovação do envio dessa carta que foi feita antecipadamente. Que caso de litígios, pode acontecer de um advogado da parte estabelecer como desculpa para não apresentação a falta do envio dessa carta. E a AR traz essa comprovação. Indo adiante, vemos aí a indagação. A indagação, nós já conversamos antes a respeito disso, é quando são feitos questionamentos, perguntas, entrevistas com pessoas que possam estar trabalhando na empresa e podem tratar a respeito do assunto. A investigação, que é um estudo mais aprofundado que a indagação, é aquele em que as peças do quebra-cabeça do caso são juntadas, ou seja, os documentos que foram encontrados são juntados, os temas tratados na indagação são relatados para que se feche uma história de uma forma compreensiva, para que se interprete com mais facilidade o caso. O arbitramento, que é uma técnica científica que vai buscar a quantificação de bens ou de situações que estão sendo apuradas através de médias aritméticas ou de outras formas de cálculos matemáticos para que se encontre um resultado final, mesmo que algumas documentações sejam faltantes ou tenham sido extraviadas. A mensuração, que é a quantificação e qualificação de dados, de coisas, bens. A avaliação, que é estabelecer valores a casos, coisas e bens. E por último, a certificação, que é quando se certifica, dando boa fé à documentação encontrada. Esses são os procedimentos. E aí vamos conhecer agora como é que se faz o planejamento da perícia. O planejamento da perícia é fundamental, principalmente porque esse planejamento, ele faz com que o perito não perca tempo e tenha uma forma de trabalho mais organizada, mais específica.
Esse planejamento é dividido em partes que vamos conhecer agora através dos slides. Aí na letra A, vemos programa de trabalho. O que é que vem a ser o programa de trabalho? É a especificação de cada etapa a ser realizada, que deve ser elaborada com base nos quesitos ou no objeto da perícia. Então, o programa de trabalho, quando trata a respeito das etapas, ele vai tratar diretamente dos quesitos, que é o universo de trabalho do perito. E o objeto da perícia, o tema que a perícia está tratando. Então, o programa de trabalho é realizado em cima desses fatores. Na letra B, temos o estabelecimento dos objetivos. No estabelecimento dos objetivos, ele é dividido em partes. A primeira parte do estabelecimento dos objetivos é o objeto. O objeto que é? É qual o assunto principal do tratamento da perícia. Então, esse objeto vai ser claramente especificado, para que o leitor, quando encontrar o laudo pericial ou parecer contábil, ele possa ter uma informação clara a respeito de que assunto está sendo tratado. Aí vem a natureza. A natureza é qual a modalidade da perícia que está sendo executada. É uma perícia tributária, é uma perícia financeira? Qual é a modalidade? Essa é a natureza que é tratada no trabalho pericial. Depois vem a oportunidade. A oportunidade, ela se confunde com o conceito do princípio da oportunidade na contabilidade, que é o momento em que devem ser registrados os dados. Então, o momento em que os dados foram registrados, a questão cronológica desses dados é informado na perícia, é o que nós chamamos de oportunidade. Dando prosseguimento no slide seguinte, temos aí a extensão. Extensão é o período temporal em que deve ser avaliado na perícia. Por exemplo, como é que eu vou calcular esse período temporal? O período temporal, ele se inicia quando uma das partes entra com o processo na justiça. A data da petição já é o início desse tempo, desse período temporal. E ele vai até, retrocedendo em relação ao seu direito, seria até 5 anos antes, para que seja calculado o seu direito. Por que isso acontece? Porque caso ultrapasse esse período, que seria desde da entrada com o processo na justiça, através da data da petição, voltando 5 anos, o período anterior a isso, ele já está prescrito. Prescrito significa que não se tem mais direito a buscar justiça em relação ao tempo superior a 5 anos. Dando prosseguimento, vemos os termos. Quais são os termos? Termos é em que termos foi feita a nomeação do perito. Quais as condições dessa nomeação? Isso é que se trata sobre termos. Os quesitos é o que vem em seguida. Quesitos são as perguntas, os questionamentos que podem ser realizados pelas partes ou também pelo juiz. Essa é a fonte principal do trabalho da perícia, são as quesitações. Logo depois vem os honorários. Os honorários, preciso ter um cuidado muito grande no estabelecimento dos honorários. Os honorários podem ser estabelecidos automaticamente pelo juiz e também ele pode ser estabelecido pelo próprio perito. E aí o juiz vai dizer se concorda ou não com aqueles honorários. Mas como é que eu vou ter uma noção lógica da cobrança dos honorários? Eu tenho que ver a magnitude do trabalho, qual a relevância do trabalho. Se um processo lida com valores que ultrapassam a linha de milhões de reais, evidentemente eu não posso receber honorários de R$2.000. É necessário que exista uma proporção em relação à magnitude e relevância do trabalho, para se calcular os honorários. Então, se estabelece 2% do valor da causa ou algo assim nesse sentido, para termos uma noção proporcional. Condições. Condições é o estabelecimento das condições para que o trabalho seja concluído num prazo estabelecido. Se foi dado um prazo de 20 dias para realizar um trabalho de perícia de alta magnitude, evidentemente vai ser complicado cumprir esse prazo.
Então, é necessário ter condições para a realização de um trabalho num prazo tão pequeno. Para isso, necessitaria de uma grande infraestrutura, uma equipe de trabalhadores para isso e, evidentemente, os honorários passariam a ser mais caros devido ao custo desse estabelecimento de equipes e de infraestrutura maior. Então, as condições são estabelecidas. A identificação de riscos, evidentemente, que a depender do tamanho do trabalho, os riscos poderão ser maiores. Por quê? Porque o perito é responsável civilmente e criminalmente pelo trabalho que ele realiza. Então, se ele é responsável por isso, e se o risco é grande, evidentemente que os honorários deveriam ser mais altos. Risco grande, honorários maiores. Identificação de fatos importantes. Os fatos são aqueles que vão ajudar na elucidação do caso em tela. Então, a identificação dos fatos é fundamental para a realização do trabalho. Outra coisa extremamente importante é a legislação específica. Quando tratamos a respeito de um tema de perícia, obviamente, uma das formas de estudo é a utilização da legislação daquele caso específico, que é aplicável ao objeto da perícia. Divisão de tarefas. Se a magnitude do trabalho é ampla e eu preciso de uma equipe de trabalho, obviamente eu terei que organizar esse trabalho. De que forma? Quais serão os componentes dessa equipe que vão tratar a respeito de áreas específicas e de assuntos específicos? Então essa é a divisão das tarefas. O apoio e revisão é a função do perito, que é o responsável pelo trabalho todo e pela equipe. Então ele deve dar o apoio relacionado à infraestrutura, o conhecimento técnico, para que a equipe de trabalho possa realizar o seu trabalho. E depois ele vai fazer a revisão final do conjunto da obra, para que ela tenha um princípio, meio e fim, para que ela tenha uma lógica, para que o leitor possa entender o que foi realizado. Existe uma situação que pode acontecer, é a necessidade de uma equipe multidisciplinar. O que vem a ser uma equipe multidisciplinar? A equipe multidisciplinar é a utilização de peritos de outras áreas. O trabalho tem uma amplitude muito grande, apesar da finalidade dele ser contábil, para se averiguar a respeito de prejuízos que possam ter ocorrido, mas que para cálculo desse prejuízo seja necessária a utilização de uma equipe multidisciplinar, com peritos e especialistas de outras áreas, como a área de arquitetura, a área de engenharia, ou a área de medicina, ou alguma outra área, aí haverá necessidade da contratação de especialistas e profissionais dessas áreas. Só que esses profissionais, para serem utilizados, precisam estar registrados em seus conselhos de classe. Senão, não terá validade o trabalho que eles vão apresentar, porque eles também terão que apresentar laudos de confirmação de fatos. Então, esse é o que se trata a respeito da equipe multidisciplinar. Cronograma. Cronograma eu vou ter que explicar no meu planejamento qual é o tempo e como esse tempo estará organizado. Em que data se iniciará o trabalho, quais as datas que acontecerão as diligências, quais as datas em que haverá o período de coleta de dados, de documentos, e qual a data que se prevê a finalização do trabalho. Evidentemente que nem sempre podemos cumprir com esse cronograma, mas é necessário que exista um cronograma para que se tenha um caminho a ser percorrido, para que não se perca no trabalho e no tempo. E para finalizar a questão sobre planejamento, vem a conclusão. A conclusão, ela é muito semelhante com aquele estudo que a gente faz a respeito de redação. Na redação nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa conclusão precisa ser objetiva, ela vai finalizar o assunto. Ela não pode se prolongar por muito tempo, que pode se perder em relação à história, em relação ao assunto abordado. Por isso, é uma análise preliminar do que foi demonstrado em todo o trabalho. Então, essa é a função da conclusão, analisar e interpretar o que foi estudado. E assim, nós damos o prosseguimento ao nosso estudo e vamos tratar a respeito do termo de diligência. Diligência, nós já vimos a esse respeito,
é quando existe a necessidade da visitação in loco do perito. Ele vai visitar as empresas, vai visitar profissionais, conversar com funcionários, com pessoas. E para a realização desse tipo de trabalho é necessário que se faça um termo de diligência. O que é o termo de diligência? É um documento onde o perito vai apresentar informações a respeito de quem será o diligenciado, qual o endereço do diligenciado, qual a localização da empresa, para que se chegue até lá e seja realizado o trabalho, em que data essa diligência vai ocorrer, para que o trabalho seja realizado adequadamente. Esse termo de diligência ele vai ser enviado pelos correios através de um AR, para que o perito tenha a comprovação do envio desse documento, para que mais tarde não aconteça uma reclamação relacionada ao advogado de uma das partes, tratando a respeito da falta do envio desse termo de diligência. Então é necessário que você tenha uma cópia do termo de diligência, que é o documento, e além dela, a comprovação por AR de que foi enviada para a residência dos peritos assistentes e também para a empresa que vai ser visitada. Esse termo de diligência tem que trazer também qual o assunto e quais os documentos que serão necessários para que os profissionais do diligenciado possam providenciar, relacionar o conjunto de documentos que serão necessários. Isso para poupar tempo, para que o perito não chegue ao local e as pessoas ainda tenham que gastar, despender tempo em busca desses documentos. Um fato pode acontecer diante de uma diligência, que é a negação da entrega de documentos ou dificultação para que o perito possa entrar no local e fazer o seu trabalho. Nesse caso, o perito teria que retornar à vara do fórum e solicitar do juiz uma ajuda policial para que ele retorne ao local e seja amparado pela polícia, dando facilitações ao acesso e ao exame dos documentos na empresa. Então essa é a função do termo de diligência, da diligência em si. Um outro questionamento muito importante que tem que ser tratado é a respeito do laudo pericial. O laudo pericial, ele tem partes específicas, como nós vamos verificar agora no slide. O laudo pericial, que é o relatório final do trabalho feito pelo perito, ele tem que trazer a identificação do processo, que é o número do processo, o nome das partes, a síntese do objeto do tema da perícia, qual a metodologia que deve ser apresentada no trabalho pericial, a identificação das diligências que já aconteceram, a transcrição e resposta às quesitações que foram feitas pelas partes ou pelo juiz e, finalmente, a conclusão e assinatura do perito. Juntamente com o laudo pericial ou parecer contábil, é necessário que tenha os anexos, que são documentos que foram xerocados e obtidos nas diligências, que devem ser apresentados para comprovar as respostas que foram dadas às quesitações. Essa é a necessidade para que um laudo e um parecer contábil seja apresentado com qualidade. Algumas observações são importantes para a gente finalizar esse módulo. Quais são as observações? Primeiro, quando a perícia for executada com acompanhamento dos peritos assistentes, caso eles concordem com o trabalho que está sendo realizado, que eles vão estar visitando e vendo esse trabalho sendo realizado, eles poderão assinar aquele laudo pericial em conjunto. Se isso acontecer, facilitará bastante o trabalho do perito, porque através dessa assinatura significa que eles vão concordar com o laudo pericial que foi finalizado. E isso vai evitar o surgimento de impugnações. A impugnação é quando os peritos assistentes não concordam com o trabalho que foi realizado pelo perito. O perito contábil, que é uma outra observação, o perito contábil deve ser um profissional de contabilidade de nível superior, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e precisa estar em situação plenamente regular, comprovada documentalmente. Outra coisa importante é que a metodologia adotada para os trabalhos periciais precisam estar de acordo com as normas
profissionais. E também é importante que o surgimento possam surgir quesitações complementares, além daquelas que já foram apresentadas antes, que aí seriam, num caso de um novo trabalho de perícia, para resposta a essas quesitações complementares. E finalizando, é possível que o perito seja convocado para uma audiência de explicações dos pormenores do trabalho realizado. E aqui nós finalizamos o segundo módulo desse trabalho. Agradeço a vocês a oportunidade e, em seguida, no módulo 3, nós apresentaremos os demais assuntos de perícia contábil. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.